Túlio, o reencarne de Túlio. Na manhã seguinte, bem cedo, Luana foi à procura de Camila no alojamento. Bom dia! Após ouvi-la retribuir o cumprimento, avisou. Túlio pediu-me que te chamasse, ele precisa ter contigo. Ela apressou-se. Ao chegar à sala de estar, surpreendeu-se emocionada. Seus olhos encheram-se de lágrimas e, como que num suspiro, ela falou. Tio Alfredo! Correndo foi ao seu encontro, abraçando-o. Emocionada, desculpou-se. Perdoa-me por ter te tratado daquela forma tão agressiva, julgando-te inferior espiritualmente. Eu não atentei aos bons princípios e julguei querendo te condenar. Perdoa-me. Claro, Camila, eu te compreendo, disse Alfredo. Como é bom te ver, tio. Como é bom tu me veres agora, avisou Alfredo sorridente. O senhor esteve aqui, viu-me? Inúmeras vezes, filha. Não só aqui como na casa de Honório, quando tu, ao confirmar teu desencarne, sentiste-te ao desamparo e dominada por imensa dor. Quando encontrou Dora, eu te segui e sugeri que tu o fizeste. E também, quando o ilustre amigo André se fez ver e passou a ajudar-te, expondo-te à atual situação, ali, ao lado de ti, eu estava ministrando-te passes magnéticos. Agora, tu elevaste as tuas condições espirituais, por isso me vês, como também aos outros que ignoravas estarem aqui. Sinto-me envergonhada, tio. Não deixes a vergonha abater-te, nem o orgulho dominar-te. Procura manter o coração feliz e satisfeito pela maravilhosa evolução conseguida. Todos me ampararam, orientaram-me. Não podemos ter feito isso, porém, tu tiveste o direito de escolher fazer o que quisesses. Seria fácil não dares atenção às orientações recebidas e saíres por aí enlaçando amizade com espíritos inferiores. Seria fácil tu te ligares a Honório, revoltada em busca de vingança por tudo que te ocorrera. Ninguém te prendeu nessa oficina abençoada que é o lar de Dora e de meus amados filhos. Foste tu quem decidiu ficar e aceitar tuas condições até compreenderes o que te falavam. Aceitaste o proposto e, acima de tudo, desenvolveste dentro de teu coração o sentimento necessário para a tua evolução e o devido socorro. Camila, com um suave sorriso no rosto, acenou a cabeça positivamente e depois disse: Como posso agradecê-los? Vindo comigo e Túlio para a colônia espiritual. Para uma colônia? Espantou-se ela incrédula. Não pensei que isso seria tão breve. Se estiverdes prontos, poderemos ir agora, cumprimentou amavelmente Alfredo. Túlio também irás? Perguntou ela com imensa alegria. Sim, Camila, se não te incomodares com a minha companhia, respondeu ele brincando. Imagina, tu me ajudaste tanto. Pensei que ficarias aqui, pois percebi que não tens somente o trabalho lá na praça. Devo te dizer que aquela tarefa na praça, que amo muito, foi um meio de chamar a sua atenção, assim como a aparência jovial com a qual me apresentei, pois tu ainda apreciava as belezas da matéria vista, através de enganosas percepções dos sentidos físicos e não espirituais. As demais tarefas serviram de humilde ajuda a outros tarefeiros espirituais e para a tua instrução, compreensão e o descortinar do véu do perdão a todos que um dia possam ter te ofendido. Alguns segundos de reflexão e Túlio avisou. Outros abnegados companheiros já assumiram os modestos, mas respeitosos serviços que pude prestar enquanto estive aqui. Retornarei para a colônia, porque tenho alguns últimos preparos a fazer. Sorrindo largamente, contou. Dirceu, filho do nosso amado Alfredo, prepara-se para contrair matrimônio com uma adorável moça, e eu terei a honra de ser seu primogênito. Tu serás neto de Dora? Surpreendeu-se Camila com um misto de alegria e preocupação. Sim,
Mais uma vez estarei aconchegado nos braços da querida Dora, só que desta vez como seu neto. Camila, refletindo de forma lógica e rápida, concluiu: Túlio, tu eras o outro filho que Dora tinha na encarnação em que ela se chamava Lavínia e tio Alfredo chamava-se Nicolau? Sim, Camila. Naquela época eu fui o terceiro filho desse nobre casal. Agora serei seu neto. Afinal, Camila, interferiu Alfredo sorrindo, todos precisamos, vamos dizer, de um herdeiro espiritual, para dar continuidade ao trabalho que começamos na área da edificação do Evangelho e da doutrina espírita. Túlio, reencarnado como filho de Dirceu, dará continuidade a essa tarefa até que daqui a uns 20 e poucos anos eu possa voltar à Terra como filho de Túlio, para prosseguir com esse maravilhoso trabalho que abraçamos. Camila, estarrecida, começou a entender que tudo, exatamente tudo no plano espiritual, já é previsto e premeditado o quanto possível. Que maravilha, tio! Eu não imaginava. E quando Túlio reencarnará? Quis saber com algo triste na expressão. Não se sabe ao certo, respondeu Túlio sorrindo, adivinhando-lhe os pensamentos. Isso pode acontecer a qualquer momento. Alguns namoros, hoje em dia, aceleram o reencarne. Por essa razão, quando sabemos quem são os pais e ao percebermos que eles se aproximaram e se apaixonaram, partimos o mais rápido possível para uma preparação reencarnatória, pois isso poderá ocorrer a qualquer momento e não podemos perder a oportunidade, riu com gosto. Parabéns, Túlio, por ir para uma família tão maravilhosa quanto a de Dora. Tu tens por merecer, cumprimentou ela, sem muita empolgação, pois sentia como se perdesse um amigo ou se afastando do pai amoroso que tanto a orientou. Espero conseguir cumprir os objetivos do meu reencarne. Queira Deus que eu possa vencer todos os obstáculos sem desviar-me do caminho de luz e amor que Jesus nos deixou para seguir. Será conforme planejado, Túlio, afirmou Alfredo convicto. Tu tens capacidade, preparo e grande elevação, meu querido. Deus e os espíritos superiores te darão amparo e sustentação a todo instante. Tem fé. Túlio sorriu, completando alegremente. Queira Deus que eu tenha nos braços meu amado Alfredo, e como filho querido, consiga te passar com muito amor todos os ensinamentos cristãos que te servirão de sustento para dares continuidade a tão belo trabalho da doutrina cristã que tu mesmo iniciaste. Assim será, Túlio, tenhamos fé, tornou Alfredo. Repleto de esperanças e bênçãos divinas, Túlio e Camila seguiram Alfredo para a colônia espiritual, onde começaram a se preparar, cada qual para a sua distinta tarefa. Mesmo em lugar de verdadeira elevação e paz, houve várias surpresas para o espírito Camila. Conforme o planejado, Túlio nascera como filho querido de Dirceu e neto de Dora. Túlio, agora encarnado, recebera o nome de Tadeu, por escolha de sua amada avó, que tanto o mimou e ensinou. Quando Tadeu tinha 10 anos, Dora desencarnou, dormindo por causa de uma parada cardíaca. 15 anos depois do desencarne de Dora, Tadeu levava para seu pai conhecer uma simples e encantadora jovem. Apesar da pouca idade, a bela Cíntia, apresentada a toda a família como namorada de Tadeu, era uma moça muito carismática e de uma singela beleza espiritual. Júlio, que tanto se determinou e conquistou merecidamente a graduação de médico, já havia trabalhado muito em prol do sustento da família e em prestimosos atos caridosos que realizava com excelso amor. Júlio, casado, vivia muito bem uma vida aconchegante, simples, ao lado de sua companheira amada e 4 filhos moços. Certa vez, como sempre fazia, Dirceu solicitou pelo irmão e amigo a fim de conversarem um pouco. É Júlio, dizia Dirceu pensativo.
Acredito que eu já esteja ficando velho. O Tadeu está namorando, daqui a pouco casa, chegarão os netinhos. Não sei não. Dirceu, dá-te por realizado. Aliás, nós devemos nos dar por realizados. Demos continuidade aos grandiosos trabalhos espirituais de nossos pais, levando o entendimento do Evangelho Redentor a muitos. Tivemos a oportunidade abençoada de fundar uma bela creche, que é mantida graças ao trabalho comunitário de nossa grande família e de nossos maravilhosos amigos encarnados. Lembrando a sustentação que temos dos amigos espirituais, claro. Tudo isso realizado com honestidade, abnegação e muito amor, muito amor. Júlio, não imaginas como me sinto realizado, só por colocar a cabeça tranquila no travesseiro enquanto durmo. Rogo a Deus que ilumine nossos filhos para que deem continuidade a esse belo trabalho. Dirceu e Júlio não podiam ver, mas naquele exato momento chegavam ali os espíritos Dora, Alfredo e Camila. Dora aproximou-se dos filhos e abraçou-os com carinho. Mesmo sem vê-la, eles puderam sentir que uma imensa dose de energia benéfica os envolveu. Júlio deu um longo suspiro e sorriu sem motivo aparente. Entendendo-o, Dirceu não disse nada, por experimentar a mesma sensação. Ambos, extremamente emocionados, calaram-se ou chegariam às lágrimas. O espírito Camila, por sua vez, comentou: eles sempre foram unidos. Que lindo! É verdade, filha. São almas afins, ou melhor, fazem parte de uma bela família espiritual, explicou Alfredo satisfeito. Nesse instante entrou naquela sala uma senhora, chamando Júlio para medicar uma das crianças da creche que estava febril. Rapidamente ele levantou e se foi para prestar os cuidados necessários ao pequenino. Examinando e medicando a criancinha, o doutor Júlio comentou: ainda bem que ele teve febre agora, enquanto estou aqui. Eu já estava quase de saída para o hospital. Trabalharei hoje até bem tarde. Se ele não melhorar, liga-me imediatamente, certo? Podes deixar, doutor, afirmou a nobre senhora muito prestativa. Camila, perguntou Dora, tu sabes como começou esta creche? Não, eu estava longe da crosta em estudo e desconheço sua origem. Dirceu era sócio de uma imobiliária e lá havia uma moça empregada como auxiliar de escritório que se chamava Penha. Isso aconteceu pouco depois do reencarne de Túlio, ou melhor, Tadeu. Dora riu de si mesma. Depois continuou. Essa moça engravidou do namorado, que não quis assumir a responsabilidade de seus atos e abandonou a pobrezinha que procurou a ajuda de Dirceu. A jovem sabia que Júlio era médico e pensou na possibilidade de ele fazer-lhe o aborto por um preço razoável, uma vez que ela não tinha condições de pagar o que lhe fora pedido por outros profissionais. Dirceu levou Penha para casa e a deixou conversando com Júlio, sem nada dizer a ela sobre nossa filosofia, religião ou sobre os conceitos e conhecimentos que temos sobre o aborto. Júlio sempre ficava, de certa forma, irritado, ou melhor, indignado, quando alguém lhe pedia que assassinasse um bebê em formação. A moça foi surpreendida por uma série de argumentações feitas por Júlio para que ela deixasse seu filho nascer. Por fim, meu filho pediu a criança para ele, como fez com a pobre Cissa, que em vez de dar a criancinha, preferiu matá-la. A moça ficou confusa, sem saber o que fazer, e temerosa de realizar o aborto. Ela contou aos pais, mas eles não aceitaram a gravidez e a expulsaram de casa. Penha passou a morar na casa de uma amiga e continuou trabalhando com Dirceu e seu sócio, que a ampararam em tudo: médico, hospital, exames, remédios, roupas. Dirceu até fez com que ela fosse ao centro espírita por várias vezes. Próximo de dar à luz um bebê,
Penha acabou por ficar sem onde morar. No início, ela ia para a casa da amiga somente para dormir. Entretanto, no final da gravidez, necessitava ficar de repouso durante algumas horas por dia, o que estava incomodando imensamente a família da amiga. Revoltada, Penha procurou por Júlio numa noite de chuva e toda molhada bateu à nossa porta. Ela dizia as frases fortes do tipo, baixas do tipo: se tivesse matado quando ainda era pequeno, ele não estaria me atrapalhando a vida como está. Tu me disseste que o queria para criar, mas eu dá-lo a ti para tomaria conta dele. Por que não começas agora? Júlio, como sempre, muito calmo, disse a moça. Por isso não, entra, cuidaremos de ti até o bebê nascer. Depois disso, tu podes deixá-lo conosco se quiseres. Terás tempo para pensares e decidires se seguirás tua vida sem ele ou se o levas contigo para onde fores. Depois de mais ou menos 2 semanas e meia, a criança nasceu, um belo menino. E a moça? Perguntou Camila ansiosa. Após recuperar-se, continuou Dora, poucos dias se passaram e ela foi embora, sem nem menos dar um nome ao seu filhinho. Júlio ficou triste pela atitude da mãe, porém sentia-se maravilhado com a criança. Parecia até que ele era o pai. Dora riu, lembrando-se diversas cenas. Em seguida prosseguiu. Confesso que fiquei imensamente preocupada por inúmeras razões. Claro, ajudei Júlio a tomar conta do bebê, a quem ele deu o nome de Maurício. Faltava regularizar muita coisa perante a lei, que em princípio, diante do abandono da mãe, deu a posse e guarda da criança a mim e ao Júlio. Ele tinha muita afeição, muito amor pelo pequeno Maurício, que já lhe fazia algumas gracinhas, já o reconhecia. Aconteceu que 6 meses depois, Penha apareceu. Ela não tinha onde morar nem para onde ir. Havia abandonado o emprego na imobiliária e não conseguiu outro. Ao vê-la à nossa porta, Júlio imaginou o que a moça queria e foi muito firme com ela. Eu nem acreditei no que ouvi Júlio dizer. Se tu pretendes não fazer nada, tu não farás esse nada aqui. Se queres teu filho, leva-o agora. Mas dar apoio a alguém que não produz nenhum benefício para si ou para os outros, isso eu e minha mãe não faremos. Teu filho é indefeso, por isso eu o sustento. Mas tu és muito experiente e esperta para o meu gosto. Se estás pensando que te sustentaremos para termos o Maurício conosco, engana-te. Pega teu filho e podes ir se achares que tem condições e capacidade de cuidar tão bem dele quanto estamos cuidando, dando-lhe amor, atenção, carinho acima de tudo. Fiquei incrédula. Júlio era pai e mãe para aquele menino. Meu filho trocou o horário de serviço para estar com a criança durante a noite. Dava-lhe amor, atenção, carinho. Eu mesma nunca fiquei em claro por causa do pequeno Maurício. Eu amava aquela criança e não queria que a mãe o levasse. Porém, Júlio foi mais esperto do que eu, que talvez ficasse implorando para ela deixar a criança conosco ou para que ficasse morando com a gente para não nos afastarmos de Maurício. Diante da firmeza e determinação de Júlio, Penha propôs humilde. Doutor Júlio, a senhora tua mãe já não tem mais idade para tomar conta de criança, e até mesmo alguns serviços domésticos são pesados demais. Se o senhor quiser, eu posso trabalhar de empregada doméstica aqui, nem se for a troca de dormir, comer e ficar com meu filho. Gostaria que soubesse que me arrependo muito de ter pensado em matá-lo quando engravidei e de tê-lo abandonado e ter feito tudo o que fiz. Nos últimos meses, a vida foi dura demais comigo. Como sofri! Nesse instante, ela chorou e, mesmo com as lágrimas seguidas, Penha continuou. Não tive amparo de meus pais nem do meu ex-namorado. Minhas amigas sumiram. Tive vergonha de procurar pelo senhor Dirceu, seu irmão, pois foi ele quem me trouxe aqui para ouvir tantas explicações.
Se queres saber, passei muita fome e tornei-me uma pedinte de rua para não ter de me prostituir, pois acho que preferiria a morte a fazer isso. Não vim até aqui para aproveitar e abusar da bondade de todos, só porque amam e têm tanta afeição por meu filho. Se não me queres como empregada, não tem problema. Vou-me embora e nunca mais vão me ver. Só peço que continuem cuidando do meu filhinho. Foi nesse momento que Júlio, engolindo seco e disfarçando as lágrimas que brotaram, segurou-a pelo braço e pediu-lhe desculpas, convidando-a para entrar e se sentar à mesa conosco, depois que lhe apresentou Maurício. Assim, Penha ficou em nossa casa. Acompanhava-nos em tudo, principalmente nas tarefas do centro. Dias se passaram e uma mulher bateu à nossa porta com o filho nos braços, dizendo não querê-lo. Parecendo enfurecida, ela praticamente empurrou a criancinha nos braços de Penha e foi embora, sem que conseguíssemos argumentar nada, pois a mulher correu e sumiu. Nunca a vimos antes, muito menos depois. Penha passou a cuidar da criança com a supervisão e orientação de Júlio. Não demorou muito tempo, e numa manhã fria encontramos em nossa porta uma caixa, e nela havia outro recém-nascido. Acolhemos o pequenino com todo o amor. De outra vez, uma vizinha encontrou no lixo uma menininha enrolada em alguns jornais que parecia ter problemas para respirar. Levou-a para Júlio, pois sabia que ele era médico e poderia ajudá-la. Júlio e Penha começaram a cuidar dessas crianças, apegando-se e enlaçando imenso amor por elas. Amigos e conhecidos passaram a ajudar com roupas, móveis e enxovais, enquanto os bebês apareciam um a um, dia após dia. 4 anos depois, somavam 12 órfãos, sem contar com Maurício, que Júlio registrou como se fosse seu filho de Penha. Penha era e é o braço direito de Júlio para cuidar das crianças e organizar as coisas. Ela era incrivelmente criativa, ativa e abençoada em conseguir pessoas de confiança que se revezavam para ajudá-la em algo. Júlio apaixonou-se por Penha, enquanto ela já estava silenciosamente apaixonada por ele. Não demorou para se casarem e tiveram mais 3 filhos. Com o passar dos anos, Júlio comprou um terreno ao lado de nossa casa. Com a ajuda de Dirceu, instalaram ali a creche, que hoje ampara cerca de 25 órfãos dia e noite. Além desses, tem as crianças que permanecem ali durante o dia, enquanto as mães trabalham. Tudo legalizado perante a lei. Os 5 primeiros que ali chegaram hoje já são adultos e não se foram. Trabalham fora, estudam e ajudam os outros órfãos nos momentos livres. Eu soube até que um casamento que já vai haver ali entre a menininha encontrada na caixa e o que foi deixado nos braços de Penha. Alfredo sabiamente falou: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Isso é dito em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Camila se surpreendeu e comentou: Penha poderia ter conseguido para si um terrível destino, caso tivesse matado seu filho, não é mesmo? Sem dúvida, afirmou Alfredo. Vejamos Cissa. O que tem ela? Mesmo com todo o entendimento espírita, mesmo diante de todo o alerta que recebeu, ela teimou em assassinar seu filho. Hoje se encontra num vale de tristeza e dor por causa disso. Ela ainda frequenta o centro? Perguntou Camila. Sim, respondeu Alfredo. O marido nunca soube que Cissa abortou deliberadamente seu filho. Ela jurou a ele que foi espontâneo, que perdeu o bebê sem fazer nada para que isso acontecesse. Até representou sua tristeza, lamentando falsamente que se arrependera de querer tirar o filho.
O pobre homem aceitou inocentemente a representação feita pela mulher, mas, com o passar dos dias, Cissa foi sentindo-se mal, mental e espiritualmente. Tudo para ela se tornou um grande sacrifício. Nada em sua vida parece dar certo. Mesmo frequentando o centro, entidades perversas passaram a atormentá-la. Cissa começou a ter acessos e crises de choro. O desespero toma conta dela. Seus pensamentos sempre são tenebrosos, voltados ao pior. Nada a satisfaz. E o abortado que a deixa obsedada? Perguntou Camila. Não, tornou Alfredo. O filhinho que ela rejeitou foi socorrido e passou cerca de 4 anos sob intenso tratamento espiritual e psicológico para livrar-se do terrível trauma de seu assassinato, através do aborto, reequilibrando-se através do amparo recebido e aceito dado sua elevação. Esse tempo de recuperação foi curto, pelo fato de ser um espírito de muita luz, com uma magnífica aptidão e missão de cuidar tanto da saúde física como da espiritual dos encarnados, tarefa semelhante à de Júlio. Por mérito dele, o filho rejeitado por Cissa solicitou, junto ao departamento de reencarnação, seu reencarne entre Júlio e Penha, porque tempos atrás Júlio quis adotá-lo, solicitando a Cissa que não o matasse, deixasse nascer para ele cuidasse da criança. Júlio e Penha já foram chamados durante o sono para serem questionados sobre a aceitação de deixar nascer entre eles aquela criatura que não estava no planejamento reencarnatório com alguma possibilidade de ser filho deles. E eles? Perguntou Camila ansiosa. Creio não precisar responder, já que Penha está grávida e ainda nem desconfia. Respondeu com um riso gostoso. Mais sério, Alfredo contou. A pobre Cissa, por sua vez, está sendo obsedada por irmãos sofredores que, apesar de suas condições espirituais inferiores, não concordam com o assassinato através do aborto e passam a punir quem o praticou. O que vai acontecer com ela? Até que Cissa não faça uma verdadeira transformação íntima através do remorso, do verdadeiro arrependimento, ela não terá paz. Tememos que sua situação piore ainda mais depois de seu desencarne, uma vez que hoje, reencarnada, ela poderia dedicar-se a trabalhos edificantes e nobres exemplos cristãos, o que auxiliaria o plano espiritual superior a lidar com seus obsessores. Camila ficou admirada de tanto conhecimento. Entendia que as leis de Deus são justas e imutáveis. O Pai Celeste não nos castiga. O que nos faz sofrer é nossa própria consciência que nos cobra pelos erros cometidos. Criaturas maravilhosas e dignas são assassinadas diariamente através do aborto. Dando ênfase mais uma vez sobre o que Madre Teresa de Calcutá disse, creio que o maior destruidor da paz no mundo é o aborto. Cabe esclarecer que o aborto assassinou inúmeros pacifistas, bacteriologistas, infectologistas e muitos outros espíritos conceituados que se dispuseram para nascer após muitos preparos no plano espiritual para apaziguar, defender, livrar ou amenizar este mundo de tantas guerras, pestes e epidemias como as que temos vigorando atualmente. Antes de nascerem cientistas respeitáveis, foram mortos através do aborto por suas mães. Terríveis doenças infectocontagiosas, bem como vírus que produzem resultados funestos, estão persistindo em meio aos encarnados por culpa do aborto, pois aquele que poderia ser o descobridor do controle ou um exterminador epidêmico foi assassinado com o ato abominável do aborto. Como se sentirá uma mulher ao descobrir que, quando condenou seu filhinho a um desencarne tão horripilante, indefeso e cruel, condenou milhares, talvez milhões de seres humanos só por causa de sua vaidade, de seu egoísmo ou por suas luxúrias?
Que terrível destino não terá essa pobre criatura que condenou inúmeros irmãos ao sofrimento junto com a morte de seu filho? Não julguemos, porém devemos lançar um alerta para que esse tão abominável ato deixe de ser praticado. O ser humano não imagina como está desequilibrando a espiritualidade, assim como a sua própria existência com esse crime. O aborto deveria ser considerado um crime contra a humanidade. Deveria ser feita uma conscientização para que homens e mulheres sejam mais prudentes e responsáveis ao lidarem com a vida humana, com a concepção, inclusive com as concepções em laboratórios. Rogo a Deus que envie através de seus mensageiros de luz orientações aos encarnados para friarem esse crime que vem sendo praticado com imenso descaso, com terrível frieza, sem que seus praticantes pensem nas consequências. Muitos encarnados, conscientes de que o aborto é um crime pavoroso, programam a concepção, ou melhor, fazem um planejamento familiar. No entanto, diante de uma gravidez inesperada, acatam o desejo da natureza divina e deixam vir ao mundo a criatura que insistiu para ali estar para cumprir sua missão. Assim sendo, dão-lhe amor, compreensão, ensino e atenção. Esse é o verdadeiro ato de amor praticado por criaturas encarnadas de diferentes religiões. Como já foi dito, a religião não faz de um homem um grande espírito. Por isso mesmo estão aí grandes líderes pacifistas de religiões diferentes, que pregam o amor, doam amor, ensinam a fé e a esperança, praticam a caridade acima de tudo e orientam com benevolência em diferentes partes do mundo. Posso mencionar agora poucos nomes como Gandhi, que promoveu a convivência pacífica entre muçulmanos e indianos, além de libertar a Índia do tirano regime britânico, sem derramar uma gota de sangue. Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico, que tanto conforto e entendimento trouxe à pátria do Evangelho. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tão pouco lembrada, Herbert José de Souza, nosso querido Betinho, que depois de sua partida para a pátria espiritual, nunca mais se ouviu falar com tanta convicção sobre os extermínios da miséria e da fome no Brasil. Nomes conhecidos mundialmente e de diferentes religiões, mas com um único objetivo: trabalhar por amor e com amor incondicional em favor dos necessitados. Não é tão fácil praticarmos, ensinarmos e exemplificarmos o amor incondicional. Podemos começar pelas pequenas coisas, pelo próximo mais próximo, dentro dos nossos lares, a começar pelos nossos pais e filhos, oferecendo aos queridos Espíritos de Deus, que Deus nos confiou, os cuidados, no início o direito à vida, condições dignas de seres humanos, ensinamento moral cristão, amparo e orientação para que se tornem criaturas abençoadas e firmes na missão que Deus lhe reservou.